Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo, aprender um pouco mais de VHDL. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre conversão de dados e também sobre somadores. A gente já tinha falado que a linguagem VHDL ela é uma linguagem fortemente tipada, né? Então, que algum tipo de dados não poderiam ser convertidos automaticamente, que nem, por exemplo, na linguagem C. Se eu tenho um tipo float e tenho um tipo int, então eu tenho a variável f que é float, a variável i que é int, e se eu botar f igual a i, tudo bem, não tem problema nenhum, porque o float ele contempla os inteiros junto, né? E a linguagem C, no caso, faz a conversão de inteiro para float automaticamente. No VHDL isso não ocorre, tá? Então, para que tu possa converter os dados de um tipo no outro, tem que ter alguma função que faça esse tipo de conversão, tá? Então aqui eu estou mostrando algumas coisas, né? Então, por exemplo, aqui eu estou criando um tipo chamado long, que é um inteiro que vai de menos 100 a 100. E tem um tipo short, que é um inteiro que vai de menos 10 até 10. Tá? Então eu estou mostrando aqui como é que a gente faz a criação de tipos de dados, né? E aí depois eu vou criar então duas variáveis. Um x que é short e uma variável, um signal y, que é long. Então se eu disser que y recebe 2x mais 5, ele vai dar erro, tá? A gente não vai conseguir compilar porque ele vai dar erro não casa, né? Os tipos de dados não casam, são tipos diferentes. Já se eu usar assim, ó, long de 2x mais 5, ele vai fazer esse resultado aqui vai ser um resultado do tipo short, e ele vai converter para long, e aí vai poder salvar em y, porque y é do tipo long, ok? Então esse é um jeito que dá para trabalhar quando a gente vai trabalhar aí com tipos de dados diferentes, tá? Outros tipos de conversão também são encontrados. Aí tem esse pacote chamado std logic arif. Tá? std logic arif. O que ele faz? Aí tem uma função que é, por exemplo, conv integer. E aí tu passa a variável que tu quer. Então converte um dado p do tipo inteiro, unsigned, signed ou std logic para o tipo inteiro. Tá? Pode ver que o tipo stdlogic vector não está nessa lista, então, tá? Então não dá para passar stdlogic vector para inteiro usando isso aqui. Tem a função conv unsigned, que converte qualquer tipo inteiro, unsigned, sai do stdlogic para a variável unsigned. Tem o conv signed, também faz a mesma coisa, e tu vai ter que dizer, nesses dois últimos casos, a quantidade de bits que tu quer que sejam utilizadas, tá? Então, tipo A converte para unsigned da variável x com 8 bits, ou com 7 bits, tá? Então, B é o número de bits que tu vai ter que usar. E tem também para converter para stdlogic vector. Também converte um dado para o tipo stdlogic vector com aí B bits, tá? Também é um tipo de conversão que dá para fazer. Então, vamos ver aqui, por exemplo, assim, ó, eu tenho dois tipos de dados aqui, né? Eu tenho as entradas, os dois sinais, que são entrada do tipo unsigned, de 8 bits, A e B, e a minha saída é stdlogic vector. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Para fazer uma soma, no caso, né? Então, eu faço a soma de A mais B, como eles são unsigned, está tudo certo, dá para somar os dois números. E o resultado, eu quero que seja um stdlogic vector. Então, eu vou fazer conv stdlogic vector de quem? Da soma de A mais B, converte com 8 bits, que é o total de bits que a gente está usando. Tá? Então, esse é um jeito de a gente poder converter dados de um tipo para outro. Atente para que aqui a gente tem, né, o use e 3E stdlogic vector arith. stdlogic arith, né? É a biblioteca que está sendo usada. Um outro exemplo de soma, esse aqui é o tipo de exemplo de soma que eu mais gosto de utilizar, tá? Porque aqui a gente tem um cuidado de que eu tenho duas variáveis A e B, que são de 8 bits, e o resultado aqui, no caso, está em 9 bits. Então, sempre que a gente fizer a soma de dois números, sendo eles aqui, no caso, com 8 bits, o resultado vai dar um bit a mais, né? Então, e se eu tentar fazer a soma direto, somar e botar o resultado direto, sem fazer nenhum tipo de conversão, ele vai dar erro, porque vai dizer que são os tamanhos não estão fechando. Então, se eu quisesse fazer simplesmente C recebe A mais B, daria problema. Por quê? Porque C tem 9 bits, A e B tem 8, para ele não funciona. Para isso funcionar bem, a gente está fazendo aqui uma concatenação. Então, eu estou pegando
adicionando um zero na esquerda do A. Então a variável A é um número, né, binário, e a gente está adicionando à esquerda dele um zero, com esse sinal de concatenação. Aí então aqui o A agora passou a ter 9 bits. Se eu somar esse número com esse, ele vai aceitar e o resultado vai dar 9 bits. Então eu posso pegar o resultado e salvar direto em C, que já tem 9 bits. Ok? Então isso é uma prática boa, né? Se tu quer fazer um resultado que tu não tenha nenhum corte, né? Só para nós exemplificar, né? Então se eu pegasse, por exemplo, A valendo 255, B valendo 1, e eu for somar, vai dar 256. 256 é um número a mais, né, do que comporta se tu está trabalhando com 8 bits. Então, se tu pegar 255 mais 1 dá 0 e tem um 1 de overflow. Tá? Então, se tu disser que a tua saída tem 8 bits, 255 mais 1 vai dar 0. Se tua saída tem 9 bits, 255 mais 1 vai dar 256, que é o que a gente quer. Então, tem que ter esse cuidado, né, para controlar a quantidade de bits que está sendo utilizada. Aqui também tem um outro exemplo, né, um exemplo de soma. Então, A e B são do tipo signed, e o resultado soma é um inteiro, de menos 16 até mais 15. Aqui no caso, como eu estou com um signed de 4 bits, tá? Eu vou ter os números de menos 7 até 7. E aí, então, o resultado aqui já está tendo um número maior, né? Então, se eu fizer a soma de A mais B, eu vou converter então para inteiro e vou salvar na variável soma. Na verdade, esse número aqui, né, ele está com o sinal. Então, apesar de eu ter 4 bits, né, o primeiro bit significa o sinal. Então, os outros 3 bits vão significar a magnitude, né, na forma de complemento de 2. Tá? Então, esse número aqui realmente ele vai representar um número entre menos 7 e mais 7. Ok? Então, um jeito de fazer a soma é assim, né? Tem o sinal signed, faz a soma e depois faz uma conversão. Alguns pacotes também foram criados para permitir a operação aritmética com stdlogic. Então, se tu, por exemplo, utilizar essa biblioteca aqui, stdlogic unsigned, tu vai conseguir fazer operações aritméticas com stdlogic. O que, se tu não botar isso aqui, tu não vai conseguir fazer a soma de A mais B, tá? Sendo que A e B são stdlogic vector. Se tu botar essa biblioteca, tu vai conseguir tanto fazer operações aritméticas quanto lógicas, né? AND, OR, etc. Tá? Então, essa biblioteca aqui, ela é uma biblioteca-chave se tu quiser trabalhar com os dados no formato da stdlogic vector e realizar operações aritméticas com ela. Como exercício, né, então vamos projetar uma ULA simples de 8 bits com as seguintes operações. Então, se a operação de entrada for 0, 0, a gente vai fazer A mais B, sendo que A e B são de 8 bits, tá? Se a operação for 0, 1, vai fazer A AND B. Se for a operação 1, 0, A OR B, e 1, 1 faz o NOT de A. Isso aqui é uma ULA bem simples, né? Não tem muito mistério. As ULAs, que são as principais partes que compõem uma CPU, elas são compostas geralmente assim, tá? Tu vai ter os operadores aritméticos e operadores lógicos, e tu vai receber uma operação, né, que vai dizer o que tu quer que seja feito. Tá? Para realizar isso aí, e aí a gente já vai encerrar essa parte dessa aula, que é uma coisa bem simples, né? Fazer somas, isso. Tudo que eu fiz aqui com soma pode ser feito com subtração também, tá? Então, não tem problema nenhum. Para completar isso aí, nós vamos pegar um exemplo. Eu já tenho ele resolvido aqui, que fica um pouco mais fácil para nós, né? Tá aqui então, eu tenho duas entradas, A e B, são do tipo entrada, stdlogic vector de 8 bits. Eu tenho uma operação, que são 2 bits, e eu tenho uma saída, que também são com 8 bits. Aqui nesse caso eu considerei que tu não vai ter overflow, tá?
No caso, eu estou aceitando que a ULA é assim, eu sou projetista, eu tenho que trabalhar com as consequências do que isso pode acontecer. Se eu quiser que a saída seja com 8 bits, bom, com 9 bits, bom, eu teria que fazer um outro procedimento. Mas para a gente ficar com uma coisa simples aqui, eu vou resolver isso dessa forma. Então aqui operando, usando os operadores que a gente já conhece, né? Então, o if op select, ou seja, é como se fosse fazer um teste na variável op, e aí y recebe a mais b quando a operação for 0, 0. Y recebe A AND B quando for 0, 1, A OR B quando for 1, 0 e o NOT de A quando for others. Others só sobrou 1, 1, né? Então, aqui é a nossa ULA bem simples. A gente pode ver o RTL schematic aqui. Como é que ele vai implementar isso, né? Ué, o que ele deu? Por que surgiu essa carinha aqui? Tá louco? Bug. Vamos lá. Não tem carinha nenhuma. Está compilando, então sempre demora um pouquinho, né? Começa com mais alto nível. Ele está mostrando aqui como é que é o nosso programa, né? Ou seja, tem A e B de entrada e uma operação e a nossa saída. Dando 2 cliques, a gente vai ter um multiplexador, onde eu tenho as variáveis A e B, onde eu faço aqui um somador. Eu tenho uma AND, essa AND aqui é de 8 bits, essa OR também é de 8 bits, ou seja, são todos os bits de A e todos os bits de B que entram, fazem uma AND e entra aqui num critério de seleção do multiplexador. E também as operações que vêm selecionar quais das entradas que vão ir para a saída, né? O multiplexador é exatamente isso. Então aqui eu tenho as opções de receber ou a soma, ou a AND, ou a OR, ou a NOT. Quem vai decidir o que vai na saída é a operação que eu decidi utilizar. Então, uma ULA bem simples aí, né? Nesse nosso exemplo de aula. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Aqui também poderia ter feito uma subtração ou uma soma, os dois funcionam da mesma forma, né, que a gente conhece. Na próxima aula eu quero já começar a trazer para vocês conteúdo de máquinas de estado e também daí de programação sequencial, tá bom? Grande abraço, até mais.